prazer estar aqui. Primeira vez, eu estava conversando na ida com o colega Rogério, que tão gentilmente dirigiu até Teresópolis para poder me trazer. E eu estava conversando que é a primeira vez que eu participo de um evento do CEDERJ, né? Sabendo que todos os alunos do CEDERJ são obrigados a fazer história medieval e passam por aqueles 2 volumes, né, escritos por mim, por Paulo André, e deu um trabalho que vocês não podem imaginar, né? Mas eu fico feliz de estar vendo hoje aqui uma espécie de feedback, né, de tudo que a gente produz, de tudo que a gente faz. E eu sou, como professora da Rural, também conheci um aluno de lá, mas que estuda pelo Polo de Itaguaí. Né? Então, esse ano tem sido um ano muito positivo nesse sentido. Um ano positivo nesse sentido, né, de estar tendo um contato mais próximo com o CEDERJ. Porque logo depois que nós terminamos de elaborar o material, os autores que não são da Unirio, porque foi feito todo um planejamento de curso na época, coordenado pela professora Keila Grinder, os professores de fora da Unirio ficaram sem contato efetivo com o público, que leria esse material. E aqui eu estou vendo, de carne e osso, e vocês também estão vendo de carne e osso, vamos fazer esse intercâmbio acadêmico, E uma coisa que eu ouvi aqui, uma coisa que vocês já estão de parabéns, é tentar incutir, direta ou indiretamente, a iniciação científica para dentro do CEDERJ, ainda que isso não seja algo planejado, na escala governamental. Vocês fazem muito bem de inculcar isso como um dos espíritos, um dos objetivos do curso, porque com certeza, quando vocês acabarem a graduação, vocês vão querer tentar um mestrado acadêmico, um mestrado profissional, um prof. História, por exemplo, que é um pool de universidades que oferece mestrado profissional de licenciatura em História, ou seja, mais voltado para o foco da educação histórica em sala de aula, ou um mestrado acadêmico, no estricto senso, aquele tradicional, de mestrado e doutorado, com defesa de tese, etc. Então, é um prazer enorme estar aqui. Eu particularmente estou muito feliz, e eu espero que eu contribua com vocês hoje de alguma forma para começarmos uma reflexão sobre relações religiosas. E, na realidade, está dentro de um campo de estudo, que já deve ter sido do conhecimento de vocês, o campo de estudo da história cultural. A história cultural, ou o chamado culturalismo, foi desenvolvido mais a miúde a partir dos anos 90 do século XX, com perspectivas teóricas e metodológicas muito ligadas aos estudos sobre linguagem, simbolismo e representação. E não uma cópia formal da representação como define Roger Chartier, porque provavelmente alguns aqui já devem ter ouvido falar nesse autor, mas muito além de apenas um espelho do social, a gente vai ver hoje um festival de representações que eu chamo de constituintes do social. A Idade Média é uma idade de imagens. Ela se fazia por imagens, ela se comunicava por imagens. Então, principalmente estamos falando de um período em que o analfabetismo graçava pela maior parte das populações mediterrâneas. Então, como funcionaria o papel do contato de uma instituição religiosa, como a Igreja Católica, no caso, como ficaria esse contato com a população? Ficaria através do impacto do Imago Dei. O que é o Imago Dei? A imagem de Deus. A imagem de Deus estaria representada em várias instâncias do cotidiano. Do nascimento à morte é a religião institucionalmente pensada que vai organizar a visão de mundo do homem medieval. E, do ponto de vista arquitetônico, artístico, principalmente da arte pictórica, que é a arte da pintura, é a arte da escultura também, a arte material, nós vamos ver uma idade que se reproduz, e reproduz a sua fé, ou que se deseja
desejava que fosse a verdadeira fé através de imagens. Então, pensem hoje, com as imagens que hoje a gente vai fazer um estudo metodológico de iconografia medieval, mas antes eu preciso inserir vocês no clima do raciocínio. O que significa isso? Inserir no clima de raciocínio, nós vamos tentar, do ponto de vista teórico, fazer algumas considerações prévias para endereçar, para colocar vocês aptos a encarar uma imagem da Idade Média, para que nós possamos identificar ali diferenças, diálogos, interações, e essas interações nem sempre são necessariamente positivas. Tá? Eu trouxe aqui, inclusive, elementos que vão além da fé e tratam também de elementos raciais já na Idade Média. Não havia consciência de raça, tá? Mas havia consciência de superioridade e inferioridade de grupos sociais. Então a gente já tem uma hierarquia, já existia a consciência de uma hierarquia que era estabelecida nos céus, por Deus, escolhendo seus anjos, seus arcanjos. Seria a cidade de Deus agostiniana, de Agostinho de Hipona, de Santo Agostinho, e o seu, entre aspas, reflexo na terra, uma versão imperfeita dessa cidade de Deus, que seria a cidade terrena, que deveria copiar a cidade de Deus. E para isso, Jesus e os seus anjos, arcanjos, a sua hierarquia celeste, escolheria representantes no mundo terreno. Quem seriam esses representantes? Óbvio, o bispo de Roma, na sua áurea majestade, de efetivamente sentar num trono. Eles tinham seus castelos, eles tinham seus tronos. Todo bispo medieval de importantes dioceses tinha um trono. Eu não trouxe hoje aqui uma figura de um trono episcopal, que não vai dar tempo, é muita coisa, mas só para vocês já aguçarem a curiosidade de que a relação entre monarquia e episcopado é algo muito comum na Idade Média. O bispo substitui o que antes era o poder romano, localmente falando. O mundo geográfico passa a ser não mais dividido pelas antigas províncias do Império Romano e passa a ser dividido pelas dioceses episcopais. Então há uma divisão político-religiosa da terra, da territorialidade e também do pertencimento social. Então você tinha que pertencer a uma diocese, você tinha que fazer parte de um coletivo. Então o que a gente vai discutir hoje? O pertencimento ao coletivo e o seu lugar de não pertencimento. A Idade Média se pensava como por antagonismos: bem e mal, paraíso e inferno, Deus antideus, ou Cristo e anticristo. Então nós vamos falar do sublime, podemos falar do vil, do pecado e da virtude, homem e mulher, espírito e corpo, ou carne. Então nós temos toda uma ambientação que obrigava que o caminho do meio não fosse aceito. Não havia possibilidade de uma esfera intermediária, eu diria assim. Ou você é católico, ou você não é católico. Ou você é herético, ou você não é herético. Então, se você não é católico, você tem que pertencer a algum outro grupo, alguma outra categoria. É por isso que os concílios medievais são repletos de denominações de categorias sociais. O construto da palavra airesis, que significa escolha, vai fazer parte, vai ser teologizado a partir dos concílios ecumênicos. Pensando aqui especificamente no primeiro concílio de Nicéia, de 325. Isso acho que a professora que escreveu a apostila para vocês, acho que ela escreveu esse assunto. A história medieval, sobre o concílio de Nicéia, a questão da Eclésia Catholique, da questão da universalização. Mas então, isso é positivo, porque como vocês já leram esse material, eu não preciso voltar a esse conteúdo. Pode passar para mim? Então, como eu havia falado, a história cultural ela é determinante para que nós possamos ensaiar aqui análises sobre as relações, aqui no caso que eu trouxe hoje para vocês, entre judeus e cristãos na Idade Média, principalmente entre judeus e cristãos. E essa iconografia vai estar presente
uma riquíssima iconografia. Daquele que diz que Idade Média não tem fonte para estudar, vai derrubar esse mito hoje definitivamente. Né? E é nessa linguagem que se vai colocar na Idade Média o que eu estou chamando de princípio da totalidade. E eu não vou falar Idade Média em si, eu estou falando aqui especificamente da cristandade ocidental. Quando a gente fala de cristandade, nós estamos falando de um princípio totalizador. Um princípio que entende o mundo como algo único, como algo inquebrantável, em que todos devem se adequar a essas regras do mundo a partir dos desígnios das regras de Deus. Então essas regras de Deus são fornecidas aos homens comuns, como eu falei antes, por alguns de seus escolhidos. Então esse lugar de totalidade, ele passa a contaminar, a se alastrar, a se disseminar pelo universo de pensamento medieval. E é nesse lugar de totalidade que reside o perigo. E eu falo para vocês que o lugar de totalidade pode estar até no microcosmo. Estou falando no nível macrocósmico. No nível microcósmico, por exemplo, um determinado templo, uma determinada igreja, uma determinada congregação religiosa afirma para você que a única verdade possível, ou que a única salvação possível, é se você pagar tanto. Você não tem o que comer, mas se você der o seu alimento para aquela instituição, você vai ser salvo. Isso é um princípio de totalidade numa localidade pequena. Eu estou falando em nível maior. Pensemos no mapa do Mediterrâneo antigo, e medieval, em que efetivamente haviam dificuldades econômicas, financeiras, dificuldades em função da crise do Império Romano. A Idade Média surge dessa crise. Ela surge já em crise e ela cresce efetivamente enfrentando essa crise imperial. Então a linguagem foi o grande substituto do poder romano. As linguagens locais, as tentativas de amainar os espíritos a partir de uma resposta que não vinha mais da terra. Uma resposta que não eram mais os deuses antigos que iam dar. Porque os deuses antigos eram a relação das divindades antigas, greco, romano, de uma maneira geral, com o fiel, eram relações muito imediatistas. E não havia teologia, não havia uma religião pagã. Quem estabelece essa unidade de um pseudo-paganismo é a própria igreja, a partir do século IV e V. Porque nunca houve unidade no paganismo. Existiram vários paganismos, no plural, como existiram vários cristianismos, inclusive os heréticos. Porque o que foi taxado de heresia também era uma proposição de ordenamento do mundo, nas suas próprias totalidades. Por isso que eu falo que a linguagem é o cerne da busca por uma resposta para o historiador. Então, comecemos pela linguagem e depois pela consciência linguística. Ou seja, o historiador consegue identificar a consciência mítico-religiosa daquela sociedade. A partir de que simbologias, de que instrumentos, de que práticas essa sociedade vai se estabelecer vai estabelecer as suas verdades, vai estabelecer os seus pressupostos. Eu acho legal se vocês botar pergunta para o final, se eles querem fazer perguntas, porque eu acho que ao longo da aula, se forem aparecendo perguntas, anotem, e eu posso atender ao longo da minha fala, tá bom? Bom, você pode passar, por favor? Muito bem. Dentro desse lugar de totalidade, fatidicamente vai acontecer o processo de intolerância. Quando a gente fala de interação cultural judaico-cristã, eu estou falando também dos lugares de não aceitação do outro, de lugares em que essa linguagem torna o outro um instrumento para a afirmação de si. Então eu coloco no outro aquilo que eu não quero ver em mim mesmo, ou o que eu vejo em mim, não aceito, eu jogo. Isso é mais ou menos o que a psicologia estuda. Isso é muito freudiano. Mas não pensem vocês que a psicanálise não nos ajuda, muito pelo contrário. Na minha tese de doutorado eu tive que buscar ajuda em Freud, para tentar entender determinados fenômenos coletivizantes referentes à fé, que a gente fala que só Freud explica, mas esses mecanismos de massa são impressionantemente
né, analisáveis à luz da psicanálise. Né? Então, a psicohistória, a partir da escola dos análises, né, abriu-se um território tão grande para o historiador que nós pedimos emprestado ou nós dialogamos com outras ciências. A psicologia, a psicanálise, né, que é diferente de psicologia, nós falamos com a geografia, nós falamos com a antropologia, com a sociologia, filosofia e por aí vai. Né? Então, quando eu falo de intolerância, e quando eu falo de exclusão como praxis da palavra mítica, mesmo que eu vá estabelecer uma verdade interna para a minha comunidade ou para a minha diocese, eu estou criando mitos. Não estou falando que é um plano maquiavélico, estou criando mitos propositalmente para enrolar o meu filho, nada disso. De fato acreditava-se nesse destino. De fato acreditava-se nessa hierarquia, em que a cidade terrena seria uma cópia perfeita da cidade de Deus. E essa palavra era inculcada de maneira tal que gerava não só uma palavra mítica concreta de verdade, mas a palavra mítica para o seu antagonismo, para o seu contrário, uma mitologia inversa. E o que eu estou querendo dizer? Como eu havia falado antes, um bom cristão é o espelho inverso do herético. Então, no entorno do universo herético são criados mitos, a mitologia, né? A palavra mítica em torno do herético é aquele que se desviou do caminho de Deus. E isso vai ser representado na literatura patrística, que seria a coleção dos textos dos padres da igreja, desde o século II depois de Cristo até o século VII depois de Cristo. Vocês imaginarem aí, é quase meio milênio de produção literária incessante, muito forte, né? E que efetivamente vai ter um lugar de fala, vai ter um lugar não é apenas um texto de literatos para literatos, é um texto que vai formar, né, vai orientar a formação pastoral de muitas pessoas. Então essa palavra mítica, ela é chave tanto para o argumento de autoridade quanto para o argumento de desconstrução do outro. Tá claro isso, gente? Ok? Então, por exemplo, segundo alguns autores, eu citei apenas alguns aqui, tá, gente? Humberto Eco, o próprio Freud, Ítalo Mereu, Irving Goffman, Baron Blumenkranz, são vários expoentes, né, que já trabalharam intelectualmente com conceitos de diferença. Qual é o lugar instituinte da diferença? Eu e o outro. Tá? Então, nós temos etapas. É mais ou menos o que o Tsvetan Todorov coloca em A Conquista da América, quando ele fala de subtração da linguagem do indivíduo, né? Subtração da linguagem do indígena. O Todorov é dessa escola, né? É da escola da interpretação da linguagem, das práticas linguísticas, né? E o Todorov é um desses que trabalha a simbologia. Ele é muito importante para todos os historiadores que trabalham com intolerância. Ele é muito importante. Tá? Então nós temos aqui etapas sobre a relação que se estabelece pela fala da intolerância. Temos o primeiro encontro entre eu e o outro. Nós temos a definição e a descrição. Assim que você encontra o outro, como ele me é percebido, né? E como eu sou percebida por ele. Então, há uma descrição e uma definição. Então, já há uma pré-categoria ou uma pré-conceituação. Tá? Terceira etapa, uma comparação e uma estigmatização. Então, eu vou comparar, né, o mesmo e o outro. Estou usando uma linguagem de Michel Foucault. Né? Quando é a palavra e as coisas, ele usa esse dualismo, o mesmo e o outro. Então, o mesmo e o outro são instrumentos aqui de uma relação comparativa que vai redundar no estigma. O que é o estigma? É uma identidade que está em processo de deterioração, porque ela passa por marcas, né? E muitos grupos sociais medievais vão passar por essas marcas, inclusive depois na própria pele, né? Porque lá nos idos do século XI, XII, XIII, muçulmanos, judeus que habitassem a Europa, em algumas regiões, tinham que usar uma indumentária de cor diferenciada e uma rodela amarela no peito, no lado direito. Eu não estou falando de nazismo, estou falando do século XIII. Tá? O nazismo não inventou nada de novo.
O nazismo apenas reproduziu com uma máquina estatal instrumentos que nós já localizamos na Idade Média cristã de maneira muito contundente, né? Inclusive durante as cruzadas, mas isso é outro ponto. Enfim, então nós temos a comparação de violentas. É a violência instaurada na linguagem como um mecanismo de amedrontamento. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir encaixar essa análise que eu estou fazendo para a Idade Média em muitas situações dos dias atuais. É inevitável, né? Situações, eu falo de microcosmos, eu falo da família, a gente fala da escola, a gente fala da universidade, a gente fala das ruas, enfim, por isso que esse campo teórico é riquíssimo. Então, existiu um laboratório na Universidade de São Paulo, até 2013, que eu fazia parte, o Laboratório de Estudos sobre Intolerância, em que nós fazíamos análise teórica e metodológica, né, de grandes intelectuais que poderiam compor para estudos sobre conflito. Então, se para Carlo Ginzburg o motor da história é o conflito e não a revolução das classes, né, para Carlo Ginzburg, né, que é um autor que eu admiro bastante, ele diz, está vivo, né, que o grande motor da história cultural é o conflito entre grupos, não é entre classe social, não necessariamente. Porque às vezes uma classe, um grupo que é conhecido como classe social, dentro dele existem micro-realidades que também são conflituosas. Então os conflitos estão em todos os lugares. Agora, cabe ao historiador apontar esse conflito, né, destrinchá-lo, decodificá-lo e trazer explicações e interpretações possíveis, ainda que sejam para denunciar depois, né? Mas a princípio temos que reconhecer o território que nós estamos caminhando, e isso só a fonte primária vai nos fornecer. Então, qual é o nosso exercício? Que não é fácil, né? É juntar essas percepções que eu estou discutindo com vocês com a fonte. Então a gente faz um ensaio teórico, né? A gente está falando das etapas, né, desse encontro que é capturado pela violência da linguagem, a violência do intelecto, né? E efetivamente a detenção de poder político, necessariamente. E o último, tanto é que o último ponto ali que está em negrito, a anulação e exclusão do outro. Então tem situações de conflito, tem situações de encontro que nós vamos parar apenas nesse quarto aqui, ó. Em muitos casos das heresias medievais, nós vamos parar na etapa da sobreposição e não da anulação e exclusão, porque muitos interpretavam que como cristão ainda havia salvação para muitos que se desviaram do caminho de Deus. Mas e para aqueles que não eram cristãos? O que fazer com eles? Um islâmico que também fazia circuncisão como judeu, né? Que já trazia a marca na carne de uma diferença que seria insubstituível, mesmo que convertido. O que fazer com esse converso? O que fazer com essa pessoa que começava a demonstrar automaticamente, uma vez convertido, ele já passa a pertencer e não pertencer. Ele está dentro e está fora ao mesmo tempo. Vocês compreendem? Então, o último estágio é o estágio da violência física, da violência simbólica, do uso do medo e do intelecto, né? Ou seja, a exclusão e a anulação total do outro. Alguns chamariam isso de maneira muito branda de aculturação, mas eu não chamo de aculturação. Bom, então como é que se dá o processo aqui, né, de exclusão efetiva? Como é que se concretiza a intolerância? Então nós temos aqui, a intolerância começa no nível das ideias, como a gente viu no quadro anterior, do encontro, da estigmatização e da descrição do outro, né? Então nós temos aqui alguns temas que são sempre recordados pelos textos ou pelas imagens, ligado ao outro. Por exemplo, o mito do deicídio, do assassinato de Deus, é um tema recorrente. Um outro mito recorrente é o mito da posse material, né, do domínio material dessas populações não cristãs. Islâmicos e judeus são ricos, porque são mercadores. Portanto, eles querem conquistar a cristandade. Eles detinham o poder econômico, como se a igreja não detivesse.
né? Então, há temas que vão recorrer nas imagens e nos escritos. Outro tema muito comum, a lei, a Bíblia hebraica seria considerada uma lei obsoleta, né? Tanto é que em muitas imagens a gente vai ver as tábuas da lei colocadas de cabeça para baixo, mostrando o surgimento de uma nova lei, o surgimento de um novo testamento. Então, o Novo Testamento substitui o Antigo. Na Idade Média, inclusive, eu sempre aconselho isso aos meus alunos em sala de aula, né, para não usarem o termo referindo-se à Idade Média, né, ou a qualquer referência bíblica nossa, né, que quando nós vamos usar no texto, Antigo e Novo Testamento. Porque isso tem um lugar histórico para ser usado. Né? O Antigo e o Novo, quem determinou foram grupos de bispos na própria Idade Média. Então, definir que um determinado testamento está obsoleto e vai ser substituído por outro, e esse antigo apenas serve como ratificação da presença de um novo, isso já é a questão aqui, efetivamente, do estigma. O estigma de que toda a base, né, que fundamentou cultura, rituais, princípios teológicos, princípios existenciais de uma outra cultura deixaria de existir em função de uma nova que estaria surgindo. Então, essa é a raiz do conflito judaico-cristão. É a questão, efetivamente, como eu falei, como eu mostrei no slide anterior, de supersessionismo, de sobreposição de um sobre o outro e com o desejo gradativo de exclusão e anulação. Tá? Estou falando de cristandade ocidental. Tá? Se vocês quiserem, nas perguntas eu posso falar um pouquinho de Oriente. Eu estou focando aqui Península Ibérica, estou focando aqui nos reinos de França e de Inglaterra, estou focando na Península Itálica, tá? Estou focando no Sacro Império Romano Germânico, tá bom? Muito bem. Então, esse nível das ideias são os traços que eu estabeleço sobre o outro, os traços pertinentes ao grupo, os vocábulos de ruptura. Isso tudo eu encontro na documentação. Aqui já é o trabalho do historiador. Quando eu estou com a documentação na minha frente, eu tenho que começar a procurar as minhas evidências. A diacronia do discurso. O que é a diacronia do discurso? Como esse discurso vai mudando com o tempo. Às vezes, um primeiro concílio de Toledo estabelece um determinado estigma sobre os judeus, chega no 18º concílio de Toledo, o mesmo estigma está ali, mas com uma outra denominação. Então, cabe ao historiador fazer um trabalho muito atento, de, primeiro, uma seleção quase que estatística dos adjetivos. Como esse grupo é denominado? Eles são, nessa página aqui, eles são infiéis, infiéis, infiéis. Essa aqui eles são pérfidos, pérfidos, pérfidos. Na outra, eles são pecadores, pecadores, pecadores. Quantas vezes a palavra se repete? Então, nós temos que fazer tabelas. E essas tabelas, quase que uma história serial. E essas tabelas nos ajudam muito a fazer o trabalho com a documentação. Tá? Isso serve para qualquer tema de pesquisa que lide com encontros e violência de linguagem. Tá? E aí, no nível da praxis, o que a gente vai ver na documentação? Quais as pretensões e os objetivos daquele que está estigmatizando? O que ele deseja efetivamente? A imagem, a escrita, a oralidade, a materialidade da solução do problema. Se efetivamente naquela lei, naquela imagem, naquele livro, naquela literatura, existe alguma proposta prática para acabar com aquele problema que está incrustado na sociedade, o que fazer com aquele grupo. Às vezes a fonte nos ajuda nesse sentido, às vezes ela é muito clara, às vezes ela traz por mensagens obscuras. E aí o historiador, mais uma vez, é o nosso papel. Nós temos que tentar decodificar essas mensagens. E só nós podemos fazer esse trabalho. Tá? Não entreguem esse trabalho para religiosos, porque senão eles não vão encontrar. Eles não vão conseguir encontrar, por exemplo, um erro ou uma incoerência no caso de estar a presença de Jesus lá no sacrifício de Isaac. O que ele vai encontrar é que efetivamente Jesus já estava no Antigo Testamento. Mas do ponto de vista do historiador, da escola do Jesus histórico e tudo mais,
nós vamos usar o tempo histórico, junto ao tempo cronológico. Então, essas leituras alegóricas dos textos bíblicos, em que um passa a ser representação do outro, ou revelação do outro, isso é um argumento teológico. E tem que ficar na teologia. A história tem que colocar isso dentro do ritmo social em que esse discurso foi construído. Ok? Isso é um pouco polêmico. Quem quiser perguntar alguma coisa depois, fique à vontade. Tá? Então, nós vamos ver se na documentação há palavras de segregação, palavras de desumanização do outro, o outro como assassino, o outro como pecador, o outro como um perdido, o outro como o diabo, como anticristo. Se nós formos abrir, por exemplo, obras da literatura episcopal do século VII, há toda uma teoria da diabolização da figura herética e da figura judaica, por Isidoro de Sevilha, que era um bispo de origem visigoda, extremamente conhecido no Ocidente, foi tão importante quanto Agostinho no seu momento, no século VII, tá? E até hoje ele serve de orientação para muitas formações pastorais. E nesse discurso isidoriano, nós vamos ver a desumanização do elemento não cristão, ou mesmo do elemento converso, em que são pecadores em potencial. Todos são pecadores em potencial. Esse discurso foi usado pela Inquisição durante muitos séculos, do século XIII ao século XIX. A última fogueira da Inquisição ardeu quase na época do falecimento de Dom Pedro I. Nossa, Dom Pedro I. Para vocês terem uma noção de como o discurso é efetivo. E vocês já conhecem aquele ditado popular, é um ditado popular, de uma mentira falada muitas vezes vira uma verdade. Mas o Carlo Ginzburg, num livro chamado Olhos de Madeira, ele vai discutir, a partir de Platão, sobre o uso político do mito. Quando se fala dos usos políticos da mitologia, seja uma mitologia política, seja uma mitologia religiosa, uma mitologia econômica. O que foi Getúlio Vargas? O mito também. E eu não usem a palavra mito como sinônimo de mentira. Nós estamos usando aqui a palavra mito como um elemento de adoração, como um elemento de sacralização, como um lugar em que o elemento mágico, o elemento subjetivo vai entrar no discurso, sem que isso possa ser comprovado. Mas para o mítico, basta esse discurso, não precisa haver comprovação. Ele acredita e ponto. Eu não estou falando aqui de quem acredita em Deus, quem não acredita em Deus. Cada um acredita no seu próprio Deus. Que nem eu falo para os meus alunos de Idade Média, eu não vou sair da sala de aula dizendo qual Deus que é mais verdadeiro, muito pelo contrário. A gente não sabe de nada. Nós só sabemos o que o homem nos deixou saber. Então é o comportamento humano que eu quero analisar. Se o homem está desumanizando o outro em nome de uma palavra que ele diz ser de Deus, como ele desumaniza? De que maneira ele está desumanizando? De que maneira ele desconstrói? São esses simbolismos inscritos na linguagem, e daqui a pouco já vamos passar aqui para as imagens, que vamos conseguir decodificar, tá bom? Muito bem, então nós temos aqui segregação, desumanização, submissão, violação da pessoa, do corpo, da sociedade, extermínio ou, no último caso, falar de Tucídides, história da Guerra do Peloponeso, é tão fácil falar disso, da sua mitologia, da mitologia romana, dos seus vários paganismos, e é tão difícil falar de Bíblia. Por que esse impedimento? Para o historiador, Tucídides e a Bíblia são fontes primárias de igual categoria. São construtos sociais. E temos que entender as necessidades e as intencionalidades dos seus autores, que foram vários. É óbvio que para a Idade Média, a ideia de revelação é fundamental. Mas para o historiador, como é que o historiador faz? O historiador, então, vai escrever. Segundo o homem medieval, segundo a comunidade tal, o texto foi revelado. Não para mim o texto foi revelado. Porque senão eu estou me misturando com o discurso do sujeito que eu estou analisando. Ok? Isso também é um cuidado metodológico sério que nós temos que cuidar. Nós temos que atentar.
Eu já vi vários alunos meus que trabalham com religião, né? Às vezes eu boto lá na monografia, ou no mestrado, na tese, tá lá. Quem está falando aqui? É você ou é Jesus? Quem está falando aqui? É você ou é Samuel? O profeta Samuel. Porque às vezes o discurso se mistura tanto, dada a dificuldade do aluno em distanciar e colocar Davi, Samuel, Jesus, Moisés, quantos vocês quiserem, Paulo, numa dimensão humana, social e cultural, que os discursos se mesclam. E nós acabamos fazendo um discurso proselitista pelo nosso próprio trabalho. E aí o trabalho não é um trabalho de história, de teologia. História não é teologia. Tá? É uma diferença muito grande. Nós pegamos a teologia como objeto de estudo. Para a Idade Média, se eu não entender de teologia, eu não posso ser historiadora. Eu tenho que entender a fundo de teologia medieval, que é a base de toda a teologia usada até os dias atuais. Toda a literatura pastoral usada até hoje foi a partir da literatura dos chamados padres da Igreja. Século II com Justino, século III com Tertuliano, século IV Eusébio de Cesareia, estou falando alguns ícones. Século V Agostinho, século VI Ambrósio de Milão, século V século VI, Ambrósio era um pouquinho mais novo, foi discípulo de Agostinho, século VII Isidoro de Sevilha, e por aí vai. Chegamos até Tomás de Aquino no século XIV. Tá? Então nós temos que olhar para esses sujeitos todos da mesma maneira que eu olho para um camponês do século XVIII, da mesma maneira que eu olho para uma mulher, né, uma rainha, um rei, não no sentido de endeusamento. Se eles eram mitos para suas próprias épocas, ótimo, vamos colocar isso. Eles tinham uma aura de sacralidade, eles tinham uma aura de salvação, né? Colocar todo esse universo subjetivo para a época em que ele foi criado. Da mesma maneira que as interpretações sobre a Bíblia também precisam ser historicizadas, ou seja, vão ser colocadas no tempo histórico. Tá claro? Então, pode passar, por favor. Por último, eu fiz um esqueminha aqui para vocês. Isso aqui eu posso passar por e-mail, tá, gente? Se vocês quiserem. Esse é o organograma, tá? De como funciona a cabeça de um intolerante. Mais ou menos isso, tá? Eu estudo isso há tantos anos que a gente acaba ficando um pouco, né? Porque a gente acaba ficando expert em decodificação discursiva. Então, é quase que uma área também da comunicação. Do jornalismo, né? Então nós também, porque a área de estudos da linguagem, como o livro de Pierre Bourdieu, Economia das Trocas Simbólicas e Economia das Trocas Linguísticas, também nos ajuda. Estamos falando de um sociólogo, né? Então eu já citei aqui hoje o filósofo, já citei psicanálise, eu já citei antropologia, sociologia e por aí vai. Porque nós estamos dialogando sim. Só que nós vamos fazer um uso diferente do uso que eles fazem para as suas próprias ciências. Né? O que eu quero do Pierre Bourdieu aqui? Ele tem um capítulo maravilhoso no livro Economia das Trocas Simbólicas, em que ele fala sobre o papel do sacerdote na sociedade. É um texto atemporal. É um texto que, óbvio, para o medievalista é um presente, é uma dádiva, porque ele coloca exatamente a função que o líder religioso possui, e para a Idade Média isso se encaixa, mas muitas comunidades hoje não escapam da mesma análise de Bourdieu. Né? E ele fala do monopólio da salvação, do monopólio dos bens de salvação. Né? Dos elementos condicionais sobre os quais você deve respeitar para que você seja salvo e tenha uma boa vida no futuro pós-mortem. Isso é tipicamente medieval, porque o homem medieval estava mais preocupado com o mundo invisível do que o mundo visível. Né? Tudo do visível era algo estabelecido para que no invisível ele pudesse ter o sossego suficiente. É como está no filme Incrível Exército de Brancaleone. Já viram esse filme? Vejam, por favor. Indicação da professora, anotem aí. O Incrível Exército de Brancaleone. É uma trupe tem um cavaleiro que é muito desastrado e que está em busca, no périplo, em busca de um feudo, porque ele achou uma carta de investidura, né, do feudo, e ele juntou alguns amigos e pessoas que ele foi encontrando na estrada
para tomar posse desse feudo. É uma sátira da Idade Média, né? Se passava na cidade de Puglia, o feudo era em Puglia, né? Que era uma região do Lácio, uma região da Península Itálica. Mas o filme é maravilhoso, tem um encontro entre o ocidental e o bizantino, né? Entre a cristandade oriental e a cristandade ocidental. Tem o monge, tem o judeu, tem a mulher que vem com casamento prometido, tem a questão da feudalidade mesmo, da leitura da investidura de um cavaleiro, da leitura da investidura de um feudo, né? Então, por que eu estou citando o Brancaleone? Porque quando tem uma cena no filme em que o mercador, o judeu, o mercador que carregava o seu baúzinho de quinquilharia junto com o exército, né? Ele estava muito idoso e ele ia morrer. E ele queria ser enterrado dentro do seu baúzinho. É uma sátira à ideia, né, do judeu errante, né? Aquele que não tem lugar fixo para nada, porque ele não poderia se fixar, senão ele seria expulso. Então é assim que o filme trata a questão. Além dele ter sido convertido à força pelo monge lá, que ia levar todo mundo para Jerusalém para lutar contra os infiéis árabes, né? Ainda converteu o judeu. Então é uma festa esse filme. Esse filme trata de todos os problemas da Idade Média e é incrível. E tem o segundo filme sobre as Cruzadas, que também é muito bom. Quando o Brancaleone efetivamente chega em Jerusalém, né, para lutar contra os árabes. E é outra paródia, né? Então, quando esse Habacuc, esse judeu, estava falecendo, os amigos em volta, todos se tornaram amigos, falaram assim: mas agora você vai para um lugar bom, agora você vai parar de sofrer. Né? Até hoje a gente tem essa mania de falar isso. Né? A vida é ruim e a morte é positiva. Né? A morte é a libertação e a vida é um fardo. Né? E para a Idade Média isso está muito, muito forte no discurso. Né? De que o mundo visível é o mundo das trevas, é o mundo do pecado, é o mundo da dificuldade, que se precisava trabalhar. Né? Não é à toa que a Idade Média criou tantos mitos. O caso do país da cocanha, já ouviram falar na cocanha? O Hilário Franco Júnior, o historiador, escreveu um livro sobre as mitologias medievais. Ele fala: a Cocanha era um país paradisíaco que na Idade Média se acreditava ter, como os colonizadores acreditavam ter o paraíso também. Isso é que nesse país a comida voava, as pessoas ficavam deitadas o dia inteiro e não precisavam fazer esforço nenhum para conseguir nenhuma riqueza e nenhuma comida. Todos nós, né? Todos nós. Tá vendo como a Idade Média é nossa também? 2014, né? Nós não somos medievais. Né? Então, a vida... Gente, só um minutinho. A vida para o Habacuc era um peso, não era para o exército. Né? Então, o discurso ali é o discurso de que o mundo invisível é o mundo da salvação. Agora você vai poder descansar. Eles falavam muito de comida. Agora você vai poder comer a hora que você quiser. Você não vai ter mais passar fome. Quando você quiser um frango, você vai ter um frango. Né? Então, esse é o país da cocanha. Eles acreditavam que ainda acreditavam alguns que não precisavam morrer para alcançar o paraíso. O paraíso existia aqui na Terra. Né? E isso tudo é Idade Média. Então vamos sair da imagem da Idade das Trevas e vamos ver uma população extremamente criativa. Né? Uma população desesperada e simultaneamente criativa. Muito bem. Eu combinei que eu ia acabar às 11h20. Não é isso? Mas enfim. Temos alguém sentado num trono, uma pessoa com a toga romana, com a roupa romana, segurando a cruz como um cetro real, né? Quase que como um título imperial, né? E pisoteando duas cobras. Vocês conseguem enxergar aqui? Não, né? Dá pra ver. Dá? Então, essa pessoa, que eu não sei quem é, ela está pisoteando duas cobras. E embaixo da cobra nós temos um outro símbolo aqui. Um outro símbolo, se tivesse um quadro desenhado. Mas vocês conseguem ver? O que é isso aqui? Isso, quem falou? Muito bem, uma menorá está para ela estar com uma posição de cabeça para baixo. Vocês lembram que eu falei, quando a gente estava fazendo um estudo teórico, né, do supersessionismo, da anulação,
né, da exclusão. Nós temos aqui da forma como essa lamparina está posta, né, uma autoridade cristã, que eu não sei quem é, está pisoteando a cobra e ao mesmo tempo invertendo, se sobrepondo, supersessionismo, se sobrepondo a um símbolo típico do Templo de Jerusalém e típico das comunidades judaicas medievais. Não se usava a estrela de Davi, tá? A estrela de Davi é um símbolo moderno do judaísmo. Foi mais a partir do século XVIII, XVII, XVIII, XIX. Tá? Até o século XVI, a gente pode dizer que a menorá era o principal símbolo representativo, né, nos túmulos, nas sinagogas, na vida cotidiana, nas casas. Né? Então, aqui nós temos uma menorá invertida e uma cena clara de supersessionismo, né? De sobreposição, uma cena de sobreposição. Só que se nós invertermos essa lamparina, vamos ter uma outra situação, né? E aí vai depender do olhar de quem está analisando. Porque se eu vou dizer para você, olha, essa imagem é a igreja sobrepondo a sinagoga. Então foi um cristão que esculpiu. O oleiro que fez a lamparina era cristão. Eu não sei. Porque se eu inverter a lamparina, é a menorá que está se sobrepondo ao cristão. E aí? Então aqui nós temos uma cena dupla de interacionismo cultural, porque um conhece o símbolo do outro. A serpente é o divisor dos dois mundos. Tem um mundo aqui que é o mundo da verdade e tem um mundo que é o mundo da mentira. A gente depende da posição da lamparina. Tem outras imagens que a coisa é mais nítida, mas essa tem dupla fala. Se o escultor é um judeu ou se o escultor é um cristão. Fala. Tem a questão também da luz e das trevas. De um lado tem a luz, né, que sai ali Pode ser, exatamente, pode ser. Mas normalmente as lamparinas, quando eu fiz um estudo no Museu Nacional, meu pós-doutorado foi exatamente, eu sou apaixonada por lamparinas, né? E eu descobri, junto com o meu supervisor, o professor André Chevcarese, que existia uma reserva, um conjunto de lamparinas no Museu Nacional. Porque a nossa imperatriz Teresa Cristina ganhava muitos presentes de seu irmão, vindos da Itália. E havia uma quantidade enorme de lamparinas romanas que nunca haviam sido estudadas por nenhum historiador, só por pessoas do museu. E aí o professor Chevcarese falou, vamos olhar essas lamparinas, essa não está na coletânea da Teresa Cristina, essa está na Europa, mas ela vem do norte da África. Tá? Mas essas lamparinas, o que nos importa são os símbolos, as letras, as inscrições que são colocadas, o material de que é feito, se vem de uma classe mais abastada ou menos abastada. Normalmente, as lamparinas eram um elemento fácil de se fazer e usado pelas pessoas mais pobres. Né? É óbvio que os mais ricos, eles acabavam fazendo lustres, né? Com outros tipos de cordas, né? Ou de elementos para o fogo durar mais tempo. Agora, as pessoas mais humildes usavam lamparina de barro. Só que mesmo numa lamparina de barro simplérrima,